A Shalom de Alcha, aos irmãos, né? Quem vos fala aqui é o irmão Djalma, do canal Restaurando as Verdades. Desde já gostaria de falar aos irmãos, né, que temos um certo tempo que não estamos gravando vídeo. Não que não tenha, né, vários temas a ser gravados, né, mas estamos a observar o que tem acontecido pelo Brasil, pelo mundo afora, acerca, né, do povo remanescente, aqueles que o sistema tem o prazer de chamar de desigrejados, e percebemos que existe muitas pessoas, muitos irmãos, que até conseguem sair do sistema, mas tirar o sistema do seu coração e da sua mentalidade, muitos deles não conseguem. Nesta oportunidade, iremos ainda falar um pouco mais sobre o batismo. Tenho observado e visto em vários canais no YouTube, não vou estar aqui citando o nome de canais e nem tampouco de pessoas, né, que está aí a propagar mensagem de que você que está chegando para o entendimento do nome de Al e Alcha, que é necessário ou se faz necessário passar por um rito de batismo em águas, né? Essa água pode ser num rio, ou num lago, numa lagoa, numa piscina, mas eles acreditam, né, e pregam isso para os seguidores dos seus canais que necessitam do batismo em água para ser salvo, talvez, ou para receber o Espírito prometido, né? Mas no estudo de hoje veremos mais um pouco acerca desse assunto e qual de fato é a verdadeira imersão. Fato é, né, que o próprio Alcha, ele diz que muitos viriam em seu nome, né, e dizendo que era escolhido, que era um enviado, que era um representante de Alcha, mas na verdade enganariam a muitos, né? Então temos que ter cuidado, irmão, para que ficamos com a palavra genuína, trazida da parte de Alcha, e não com fermento produzido pela boca da serpente. Na ocasião do primeiro século, né, e ali os discípulos, e em especial também o próprio Paulo, que nós conhecemos por esse nome, levantado para levar a mensagem aos gentios, que aqueles que não era natural lá de Israel, né? Então, este Paulo, como outros, Silas, Barnabé e tantos outros que ali pregavam, eles tiveram também dificuldade lá no primeiro século, né? Com seguidores também que aceitaram as palavras de Alcha, mas por fazer parte lá de Israel, né? Por fazer parte lá da Jerusalém, que nós conhecemos, da Jerusalém terrena, eles lá queriam gerenciar as boas novas, o evangelho de Alcha, porém sustentando as tradições judaicas, né? E uma das principais ali, que foi ali também composta na velha aliança, que é a circuncisão, e nós sabemos que eles queriam, né, impor para os que estavam querendo chegar para emunar o ato da circuncisão. Então, vamos ler aqui agora inicialmente duas passagens das Escrituras, no livro chamado Bíblia, que este livro, de forma contextualizada, imbuído pelo Espírito do Pai, nós compreendemos a palavra que Alcha trouxe da parte do Pai. Lembrando também que é importante que você que está a me assistir neste momento, independente se esteja aqui no Brasil, ou em Portugal, ou em um país da África, ou na Itália, ou qualquer outro local do mundo, né, possa estar fazendo as anotações das devidas passagens que aqui vai ser mencionada, e depois, cuidadosamente, faça essa análise com espírito de oração e busque discernimento do Pai para compreender destas verdades. Aqui eu estou no livro de Atos, capítulo 15, verso 1, que diz aqui: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo.
Observe, irmãos, muitos aqui estavam querendo pregar para o povo ali, os seguidores, os discípulos, as testemunhas de Yahshua, aqueles que não eram Ialdis, que eles deveriam passar pelo rito da circuncisão. Ou senão, eles não seriam salvos. Essa aqui é as palavras dos seguidores de Yahshua que estavam ali em Al-Shalá. Será que eles estavam com razão? Né? Sabemos que Paulo teve dificuldade, não só pelos perseguidores do mundo afora, mas também por muitos que ainda estavam com o coração preso na velha aliança. Sabemos sim que na velha aliança existia ritos. Isso quer dizer que as pessoas, para ter comunhão para com o Pai, necessitavam dos levitas para ministrar ao seu favor. Mas fato é, irmãos, que na nova aliança, no sangue de Yahshua, a aliança eterna, o sangue vestido no madeiro, não temos rito, irmãos, na nova aliança, né? Essa suposta ceia, ou santa ceia que o sistema religioso assim intitula, nada a ver, irmãos, com as verdades do Criador. Naquela oportunidade, ali se falava ali de uma parábola ilustrada a respeito do que Yahshua faria no madeiro por todos aqueles que o aceitar, né? E que nós devemos pregar essas verdades até que ele venha. Nesse mesmo assunto aqui ainda, falando da circuncisão, porque foi o ponto de divisão lá no século I, em Gálatas, capítulo 6, verso 15, ali Paulo deixa claro ainda que não é a circuncisão ou incircuncisão, mas de fato ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura é ser imersas nas palavras trazidas de Yahshua, é ter em nós o mesmo sentimento que houve em Yahshua Mashiach. Não é diferente também agora, neste momento, nesse limiar da história, né? Não é mais a circuncisão hoje o ponto que diverge, mas um ponto hoje que está em questão é o batismo, né? É na água, não é na água. Nós sabemos que existe aqueles que acreditam, por exemplo, que há um livro no Novo Testamento que é herético, né? Então aqueles que estão acompanhando a internet, os canais, os acontecimentos, as notícias, estão buscando, pesquisando essas verdades, vai entender do que eu estou falando. Mas a verdade é que o Novo Testamento em si tem várias adulterações, não só de um livro, mas algumas passagens contém. Não vou estar aqui mencionando, mas você, ao meditar nas Escrituras, com o espírito de oração, vai se deparar com passagens que ela não vem para somar, mas ela vem para trazer confusão na sua mente. Mas a verdade do nosso Criador Yahweh, ela é genuína, ela é pura, ela vem para somar, ela vem para libertar, ela vem para transformar essa verdade. E nesse limiar da história, o ponto em questão é o batismo. É um rito em água ou ele é espiritual, né? E a palavra deixa claro, né, que o batismo em água foi o batismo de João Batista. Ou quer dizer, o batismo de João Batista é a voz que clama no deserto. Então João Batista, o batismo dele era imergir as pessoas, colocar as pessoas para receber aquele que seria enviado da parte do Pai. Ele apenas fez o preparo do caminho para a chegada do Mashiach. Mas ele disse, e nós vamos ver aqui as passagens da sequência, que aqueles que o seguiriam seriam batizados em espírito e com fogo, não mais em água. É interessante também destacar que o sistema religioso, para manter os seus seguidores, é necessário que essas pessoas acreditem que dentro da nova aliança existe ritos, e desta forma você vai estar sempre sujeito a estar buscando uma pessoa para ter que fazer algo por você. Meu amado irmão, tudo que deveria ser feito para a tua salvação, para a minha salvação, e Yahshua, ao verter lá seu sangue no madeiro, ao cumprir, né, ele pagou ali o preço pela nossa redenção. As Escrituras cita para mais de tantas vezes, né,
E ali João 3,16 deixa claro que Yahweh amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer nas palavras, crer na pessoa de Yahshua, crer nas palavras que ele trouxe, que não é dele, mas do Pai que o enviou. Você é salvo por crer, por exercitar e emunar, assim como foi Abraão, que foi digno da promessa da aliança, porque creu, e nisso ele foi e não voltou atrás. Assim temos que ser cada um de nós. Ser emergido nas palavras de Yahshua, do Evangelho, do batismo, né? De ser emergido no batismo, no nome de Yahshua, é receber dele o Evangelho genuíno que ele trouxe da parte do Pai. Não essa confusão, essa Babilônia que está estabelecida aí, né? É lamentável que existe muitos professando o nome de Yahweh e Yahshua e pregando heresia destrutiva, pregando doutrinas que provém da serpente, doutrinas que não é diferente lá do sistema pentecostal ou de outras que estão estabelecidas lá. É lamentável, mas isso está acontecendo. Mas eu estou falando para você que do outro lado não tem aceitado minhas palavras como verdade e nem deve, mas deve analisar não só as minhas palavras, como as palavras dos demais. Provar o Espírito para ver se procede do Pai. Pega a palavra, busque, analise quem de fato está falando, embasado, contextualizado com o Espírito do Pai, daqueles que estão talvez preocupados em honra de homens, talvez preocupados em criar um sistema que não é diferente. Mas a palavra adverte que no que estão no mundo um governa sobre outro, mas entre vós não será assim. Aquele que querer ser o principal ou o maior, este seja servos de todos, né? É o que diz a palavra. Nesse momento, dando sequência aqui às explicações, eu vou trazer 3 testemunhas, né? Para embasar naquilo que estou a acreditar, a apresentar a vocês neste canal, restaurando as verdades. 3 testemunhos eu vou trazer aqui. João, no primeiro momento, e Yahshua, no segundo momento, e Pedro, no terceiro momento. 3 testemunhas falando acerca de um só assunto. Mateus 3:11, né? Mateus capítulo 3, verso 11, a palavra que está aqui na minha mão diz o seguinte: Mateus 3, verso 11. Disse João: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse: eu, da tribo de Levi, eu, como deveria estar lá no templo, mas cumprindo a profecia, ele estava no deserto. Ele disse: eu batizo com água. Eu tenho apresentado para a humanidade se arrepender e receber aquele que viria. É esse preparo, esse caminho que João está a falar. Essa é a voz da primeira testemunha, ele dizendo: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembrando, irmão, que o sistema religioso, principalmente, todos, dentro do cristianismo em especial, eles deixam a mensagem subliminar no ar que você precisa receber o batismo das águas para posteriormente receber o Espírito, tá vendo? Então, as pessoas que crêem, primeiro ele vai ter que passar pelo batismo em água, né, para depois desenvolver uma espiritualidade e receber o Espírito, né? Mas vamos ver o que diz Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 5. Aqui agora já é Yahshua falando, né? Em Atos 1, 5, Yahshua diz assim: porque João, na verdade, batizou com água. João batizou com água. Mas vós
sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias, né? Então ali, e eles ouviram da boca de Yahshua que tinha que ficar ali reunido, não sair da cidade, até se cumprir a promessa. Quer dizer, eles já haviam pregado pelo nome de Yahshua, eles já haviam expulsado o demônio em nome de Yahshua. Quando eles voltaram lá daquela missão, eles disseram que em teu nome, Yahshua, expulsamos os demônios, fizemos maravilha, aquela questão toda. Mas a confirmação, o selamento, a promessa, aqui em Atos 1:8 vai dizer que ele recebeu o poder. E Yahshua prometeu que receberia o poder espiritual, irmão, para suportar as aflições, as tribulações, que a vida do remanescente, que nessa caminhada, até encontrarmos com Yahshua, nós teremos. Tá vendo? Então, aqui Yahshua faz a lembrança que João batizou com água, mas ele, aqueles discípulos, seus seguidores, seriam batizados no Espírito Santo. Aqui está a segunda testemunha, e eu vou para Atos, capítulo 11, para apresentar agora a fala de Paulo, quando Paulo foi chamado para pregar aos gentios, e nós sabemos que no início ele relutou, ele não foi ele não estava com o coração aberto, querendo pregar essa mensagem para os gentios, né? Mas ele foi tocado pelo Pai, pelo Espírito do Pai, para ir lá e dar essa mensagem, né? Capítulo 11, do verso 14 ao 16 de Atos, diz assim: o qual te dirá palavras mediante os quais serás salvo tu e tua casa. Não é tu e tua igreja, para você que ainda possa estar fazendo parte de um sistema religioso. Né? Naquele dia do trono branco, igreja nenhuma, homem nenhum vai poder te dar a salvação ou te inocentar naquele grande dia. Nós só temos um sumo sacerdote que está à destra do Pai, e Yahshua Mashiach, o homem. Aqui ainda diz mais, irmão, voltando à leitura do 14 ao 16, diz assim: o qual te dirá palavras que será salvo tu e tua casa. Verso 15: quando, porém, comecei a falar, disse Pedro, caiu o Espírito sobre ele, como também nós no princípio. Os gentios, só de ouvir, irmão, as boas novas e recebendo esta verdade com o coração. A verdade, quando ela está no coração, irmão, ela vem para transformar, ela vem para libertar. E aqui da sequência ainda, no verso 16, diz assim: então eu me lembrei da palavra de Yahshua. Esse Pedro disse: eu me lembrei das palavras de Yahshua. E Yahshua disse o que para ir lá em Atos 1, verso 5? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E foi isso que Pedro testemunhou, foi isso que Pedro viu com seus olhos, foi isso que também Pedro narrou, que em um primeiro momento 3.000 novos conversos chegou em um só dia. Em um outro momento foi cerca de 5.000 homens. Quer dizer, se você que acredita que o rio tem água, irmão, 3.000 pessoas passando pelo batismo em água, 5.000 pessoas passando pelo batismo em água, e aquela pessoa, irmão, reflita comigo, aquela pessoa que está lá no finalzinho do Brasil, lá no finalzinho do mundo, que através do YouTube, que através do Facebook, vai ser libertada das heresias do engano. Ela vai ter que agora levantar dinheiro, vai ter que fazer campanha, vai ter que vender o que tiver, vai ter que pressionar irmãos para levantar dinheiro, para ter que ir lá no fim do mundo emergir aquela pessoa na água, irmão. Isso não faz sentido com as verdades do Criador, meu irmão. Não faz sentido. Por mais que você venha pegar 2, 3 passagens aonde que Roma fermentou para que você tenha talvez a sensação de que é nas águas, mas o batismo, ele é espiritual, irmão. E eu vou mostrar aqui algumas passagens. O batismo é espiritual. Aceite essa verdade no teu coração. Busque o teu Criador em espírito e em verdade. E essa verdade vai se confirmar no teu coração. Na velha aliança, os levitas foram a tribo escolhida para ministrar no altar de Yahweh, no templo, ou no tabernáculo, né? Mas, lembrando que na nova aliança, não há pessoas escolhidas para ter que fazer algo pelo outro. Pelo contrário, temos sim um só mediador. Aquele que pagou o preço no madeiro. Aquele que pagou o preço no madeiro. Então, irmão, dentro da nova aliança, não existe ninguém se colocar melhor que alguém. Não existe alguém
querer formar um sistema. O que existe é relações sendo desenvolvidas, pessoas se conhecendo, né? Os irmãos que estão chegando à luz desse entendimento, nas cidades, nos municípios próximos, que essas pessoas possam se comunicarem, se interagir, celebrar o nome do Criador junto, se alegrar junto, né? Então isso, de fato, pode estar acontecendo. Mas com relação a ritos, a obras desenvolvidas por nós seres humanos, pela parte de Yahshua, só temos uma única missão. Nós só temos uma única missão. Ide por todo mundo e fazer discípulo em todas as nações, em meu nome, né? Diz assim, em Marcos 16, ali, verso 15 e 16, diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quer dizer, aquele que crê e for, no caso, e foi imergido naquilo que ele crê, ele abraçar aquela mensagem, ele viver aquela mensagem, ele será salvo. A verdade é tão grande que diz que aquele que não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque aquele que não crê, ele não vai viver estas boas novas. E a palavra também já nos adverte que crê, que até Satanás, Ra-Satã, também crê e treme, né? Mas ou obedecer, ou viver, ou buscar comunhão com o Pai, ou adorá-lo em espírito e verdade, isso ele não faz, infelizmente, né? Mas aqui em Efésios capítulo 2, observe, né? Se alguém pode contribuir, fazer algo além do sangue que foi vertido lá no madeiro. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: porque pela dádiva sois salvos, mediante a emuná, e isto não vem de vós, mas é um dom de Yahweh. Aqui é o verso 8. No verso 9 diz assim: não de obras, para que ninguém se exalte. Não é através de uma obra que temos que fazer com as nossas mãos, né, que irá contribuir para a salvação de alguém. Essa obra no sentido tipo água espiritual. O espiritual já foi resolvido lá no madeiro. Quando eu prego dessas verdades, quando eu vivo essas verdades, quando as pessoas abraçam essas verdades para a sua vida, aí sim ela vai estar desenvolvendo, ela vai estar abrindo o coração para ser de fato uma nova criatura. Para ser de fato uma nova criatura. Aqui diz, não de obras, para que ninguém se exalte. Está vendo aqui? Não de obras. Se isso é verdade, a palavra por si só ela vai contextualizar isso. E em Tito, capítulo 3, no verso 5, diz assim: não por obras de justiça praticada por nós. Não é nada que eu posso praticar. Eu, irmão de Djalma, né, que vou levar uma pessoa para dentro de um rio, para dentro de uma piscina, para dizer que eu fui escolhido por Yahshua, porque se eu não fazer aquele rito, porque se eu não fazer oração pelaquela pessoa, ela não vai receber o Espírito prometido. Isso é uma mentira, irmão. Isso é uma mentira. E eu quero, através desse vídeo, confortar o seu coração. Você que está aí no Amazonas, você que está em qualquer lugar do Brasil, no Nordeste, lá no Sul, tá entendendo? Não se iluda, não permita ser enganado, irmãos. Tá entendendo? Desenvolva a sua intimidade com o Criador. Desenvolva seu laço de amizade com as pessoas que tenha a conhecer através da internet, mas não permita ser enganado, irmãos. Aqui diz mais, Tito 3, verso 5. Anote aí no seu caderno de estudo. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua benevolência. Ele nos salvou, irmão, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, Pai. Do Espírito puro, do Espírito prometido e enviado da parte do Pai. Nada. Tudo foi resolvido lá no madeiro, irmão. Devemos sim pregar as boas novas. E nessas boas novas, em especial, o Evangelho eterno, irmãos. Me desculpe pela expressão que eu vou falar aqui, mas tem vários canais de seguidores de Yahweh e Yahshua, irmão, pregando a mensagem da serpente, doutrinas de Babilônias, e tem a perverter o bom caminho. Tem a perverter o bom caminho.
E levando também em consideração, irmãos, que muitos deles já estão sendo até atacados no YouTube, justamente por essas heresias que eles abraçaram, como supostamente a revelação do Criador. Estude mais, irmãos, as palavras. Examine cada ponto que eu ou qualquer um outro venha afirmar, irmão. Você é livre para analisar. E depois, né? Até porque em Romanos capítulo 12, o Criador quer de nós que pratiquemos a Ele o nosso culto racional. Para a conclusão desta mensagem, ainda trago aqui mais 2 passagens bíblicas. Não que não tivesse mais, mas tem tantas outras, né? Aqui tem mais 2 passagens bíblicas. Gálatas 3, verso 14. Olha o que diz Gálatas 3, verso 14. Você pode ler a passagem, né? Capítulo 3 por completo, caso queira também, para entender que está contextualizado. 3, verso 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Yahshua Mashiach, a fim de recebermos pela emuná o Espírito prometido. Você recebe o Espírito prometido pela emuná, irmão. Não é pelo um rito em água. Entendeu? Através da emuná, você recebe o Espírito prometido. E finalizando e parafraseando com esta passagem, eu trago Efésios capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim: a fim de ser para o louvor da sua majestade, nós que de antemão esperamos em Yahshua, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, meu amado irmão, que Yahweh, o Todo-Poderoso, né, Criador da Chamayal e daqui da terra, de cada um de nós, te ilumine, te abençoe a tua mente, através de Yahshua, né? E você está acompanhando o canal Restaurando as Verdades, né? Permaneça aí a compartilhar este material, analise as mensagens aqui nesse canal postadas e compreendo sim que aquilo que temos a pregar aqui através deste canal não encaixa com a maioria dos seguidores de Yahshua. Eu tenho essa consciência porque vivo e tenho muito mais de 10 mensagens ainda que não combinam e não encaixam. Vocês que estão acompanhando o canal aí, aguarde os próximos vídeos, faça suas anotações. Através do meu canal também tem lá meu contato, caso queira falar comigo no WhatsApp. Também, desde já, eu gostaria de mandar um abraço a todos que falam comigo através do WhatsApp, desse Brasil e deste mundo afora. Que Yahweh abençoe a todos. Aleluia.